Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Bolsonaro quer vender KC-390 da Embraer no Oriente Médio. Alberto Fernandes é eleito em primeiro turno na Argentina. Bolsonaro diz que não vai cumprimentar o novo presidente. Governo brasileiro pede esclarecimentos a 11 países sobre a origem do óleo em praias do Nordeste. Ex-presidente Lula é citado como um dos mandantes da morte de Celso Daniel. Taxa de homicídios do Vale do Paraíba é 2 vezes maior que a média estadual. Lei que homenageia Romeu Tubman é sancionada em São José dos Campos. Esta e muito mais notícias, logo mais no Abre Aspas. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 28 de outubro, comigo na edição de hoje do Abre Aspas, o nosso jornalista Douglas Cruz e o comentarista convidado, o advogado Dr. Tarcísio Soares. Senhores, muito bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. E nós já temos participação aqui, né? Exatamente. Bom dia, inclusive aqui para o José Carlos Ribeiros e para Ana Souza, que fala bem bonita a abertura com esse ângulo de câmera um pouco diferente que a gente faz ali na escalada. Bom dia e obrigado, Ana Souza. Obrigado, Ana. Sejam todos muito bem-vindos. E eu convido todos vocês para aqui, no segundo bloco da edição de hoje, aqui nós vamos ter uma entrevista com Fabiano Basso, vice-presidente financeiro da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. E nós vamos falar sobre os empregos temporários do final de ano. Então fica aqui o convite para no segundo bloco você fazer conosco ao vivo essa entrevista com Fabiano Basso. E hoje, 28 de outubro, é comemorado o Dia do Servidor Público. A data é considerada ponto facultativo pelo governo federal e aqui na RM Vale, as prefeituras e órgãos públicos terão funcionamento diferenciado. Os serviços administrativos estarão fechados nas principais cidades da região e só retornam amanhã. Somente os serviços essenciais e de emergência estão funcionando. O comércio e as indústrias funcionam normalmente. Confira o que abre e o que fecha nesta segunda-feira. Em São José dos Campos, a prefeitura está fechada, assim como as escolas municipais e os serviços estaduais, como o Procon, Poupa Tempo e Detran. A coleta de lixo, os pontos de entrega voluntária, o transporte coletivo e os serviços de emergência funcionam normalmente. Em Jacareí, os serviços seguem a mesma rotina que São José, com prefeitura, escolas e UBSs fechadas. A coleta de lixo, transporte público, serviços de emergências normais, com exceção do ambulatório do Sistema Integrado de Medicina, que hoje está fechado. Em Taubaté, a única mudança das outras cidades é que os PEVs da cidade funcionam em meio período, das 8 às 12 horas. Parabéns aí a todos os funcionários públicos. Glauco, a gente tem aqui mais uma participação, a Nice Marques mandando bom dia pra gente, boa semana a todos, bom dia também, Nice. Lembrando que a gente está ao vivo, né? O pessoal que quiser interagir, participar do Jornal Abre Aspas, é só deixar a sua mensagem aí no feed do Facebook. Exatamente, vai ser um prazer tê-los conosco aqui, tá bom? E nas eleições presidenciais deste domingo na Argentina, a oposição venceu. Alberto Fernandes derrotou Maurício Macri em primeiro turno e é o novo presidente da Argentina. A chapa de Fernandes tem como vice a ex-presidente Cristina Kirchner. O resultado traz a centro-esquerda de volta ao poder na Argentina. Com 97,6% das mesas de votação apuradas, o novo presidente argentino havia conquistado 48,03% dos votos contra
40,45% de Macri. Para vencer a eleição no primeiro turno na Argentina, é necessário alcançar 45% dos votos ou 40% com pelo menos 10 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre a eleição e lamentou a escolha dos argentinos, dizendo que não vai cumprimentar Alberto Fernandes. Abre aspas. Não pretendo parabenizá-lo. Agora não vamos nos indispor. Vamos esperar o tempo para ver qual a posição real dele na política. E completou, lamentando o resultado. Acho que a Argentina escolheu mal. O primeiro ato do Fernandes foi já Lula livre, dizendo que ele está preso injustamente. Já disse a que veio, afirmou Bolsonaro. Bolsonaro descartou a possibilidade de o Brasil deixar o Mercosul e falou em afastar a Argentina se a eleição de Fernandes afetar o acordo entre União Europeia e Mercosul. Terminado o primeiro tempo, parece que já começa quente o segundo tempo aí. Importante a eleição na Argentina, dada a proximidade que tem no país, ao Brasil, e a quantidade de negócios. E ainda mais agora com esse problema do Mercosul. Sai, não sai, fica, não fica? Como é que fica isso? Exatamente. Esses problemas de diplomacia se dão no momento em que Bolsonaro, antes das eleições, apoiou um candidato, né? E a gente teve aí ele dizendo que Bolsonaro dizendo que não queria uma nova Venezuela na América do Sul e que temia que se a esquerda argentina voltasse ao poder aí com com a Cristina Kirchner de vice, o Alberto Fernandes, tivéssemos mais uma Venezuela na América do Sul. Pois bem, Alberto Fernandes venceu aí, você falou, cerca de 48% dos votos. Lembrando que ele foi visitar o Lula em Curitiba na cadeia em julho. Em seu primeiro discurso já disse aí Lula livre. Talvez um problema de diplomacia, veremos como é que vai ficar isso aí, né, doutor? Eu acho que a América do Sul está querendo protagonizar uma disputa com Trump e Xi Jinping, China, Estados Unidos e Brasil e Argentina. É completamente sem noção, sem cabimento uma ideia dessa. Primeiro, o presidente ser eleito, já falar sobre o Brasil. Segundo, o nosso presidente continuar essa briga. Provocar essa discussão não leva a nada. Desnecessário, inclusive, né? Lá a gente já tem uma história de peronismo de 50 anos, desde 1950, né? Então tem um histórico, mas eu acho que essa discussão não leva a nada. São parceiros comerciais, tem interesse econômico, interesse de produção de todos os lados, eu acho que não leva a lugar nenhum. Não tem dúvida, e particularmente a Argentina vive um momento terrível, né? Isso escancara a má gestão de Macri também, né? Perdeu em primeiro turno, chegou a tomar aí algumas medidas de urgência, tentando levantar a popularidade, mas pelo visto não deu certo, perdeu em primeiro turno e a centro-esquerda volta ao poder na Argentina. Com uma enorme responsabilidade frente ao povo argentino que está passando por momentos terríveis lá. Importante posicionamento da Argentina para todo o Mercosul, particularmente com o Brasil, dado o volume de negócios que nós temos com ele. Boa sorte à Argentina aí. E no Uruguai, a eleição presidencial terá segundo turno. O governista Daniel Martínez, de centro-esquerda, disputará o cargo com o oposicionista Luiz Lacalle Pou, no dia 24 de novembro. A coalizão de partidos esquerdistas está no poder desde 2005 no Uruguai. O advogado Lacalle Pou tenta recolocar a direita no governo do país. Com 93,99% das urnas apuradas, o resultado era de 40,52% dos votos para Daniel Martínez e 29,77% para Luiz Lacalle Pou. Apesar de ficar cerca de 10 pontos percentuais atrás do governista, as pesquisas uruguaias apontam o retorno da direita à presidência do país. Isso porque os candidatos já derrotados devem apoiar Lacalle no segundo turno. E o presidente Jair Bolsonaro chegou a Doha, no Catar, quarto país da visita da comitiva brasileira pela Ásia e Oriente Médio, nesta segunda-feira. Ele passa a manhã e a tarde de hoje na capital do Catar e, em seguida, embarca para Riad, na Arábia Saudita, onde fica até o dia 30. Bolsonaro começou uma série de visitas a países do Oriente Médio no sábado.
O objetivo é divulgar oportunidades de investimento no Brasil e incentivar aumento no intercâmbio comercial com a região. O presidente disse ontem a uma plateia de empresários em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, que seu governo está impulsionando um novo ritmo ao Brasil com a recuperação da confiança perante o mundo. Além disso, Bolsonaro também leva propostas de negócios militares às nações que visitará, principalmente quanto ao cargueiro multimissão KC-390 da Embraer. Os Emirados Árabes Unidos operam uma frota de 4 unidades do C-130 Hércules, avião que o KC-390 chega para superar tecnologicamente no mercado internacional. Pois é interessante a gente citar também, Glauco, que um dos países que estão aí na agenda de visita do Bolsonaro é a Arábia Saudita, que olha que incrível, tem o 3º maior orçamento militar do mundo, é um número impressionante aí, e ela possui atualmente cerca de 35 Hércules, pouco mais aí que os Emirados Árabes também, que provavelmente será aí um dos focos do presidente Jair Bolsonaro para a venda desses aviões aqui de São José dos Campos, que vai impactar diretamente a nossa região. Lembrando que a Embraer já tem aí encomendados 28 KC-390 para o Brasil e Bolsonaro tentando vender mais aí para os Emirados Árabes, né? E a gente tem mais uma participação aqui, o Zoroastro da Silva também sempre presente nas nossas transmissões, mandando um bom dia, uma excelente semana para todo mundo. Um ótimo dia a você, Zoroastro, seja muito bem-vindo. Mas só queria voltar a uma questão do Uruguai, teve mais de 90% de pessoas votando. Então, 90% da população participou da eleição. Isso é um aspecto bem importante. O Uruguai também, que também passa por um momento bem difícil também. Em notícias divulgadas ontem, o país já teve um aumento na taxa de homicídios na ordem de 40%. Então, também, a América do Sul como um todo passa por um momento muito sensível e é muito importante que, em primeiro lugar, a diplomacia funcione de acordo e, claro, que exista efetivamente esse intercâmbio via Mercosul, que está meio frio com todas as mudanças de polaridades que tiveram aí nos governos, né? Nós já estamos afastados do centro econômico do mundo, né? E aí a gente ainda tem todos os problemas econômicos. Chile, Equador, Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela. A gente está num problema, tem 2 ou 3 países que estão fora desse movimento atualmente. Não tem dúvida. E a visita, desculpe aqui, só para a gente trazer, a visita do Bolsonaro à Ásia aí é muito importante também, dado também ao volume de comércio que a gente faz com eles também. Não só no campo militar aqui, que é uma nova investida, né? Mas principalmente em frango, em comida, isso é muito importante. Carne, alimentos, nós temos ali China, Índia e Indonésia, tem 2/3 quase da população mundial. Então é um lugar onde a gente tem que olhar e ver qual é a nossa atuação. Não tem dúvida. Com o passar do ano, a gente está vendo um total esfriamento aí do Mercosul, né? No começo do ano, a gente teve aquela notícia que o Mercosul e a União Europeia estavam fechando o acordo, o que aqueceu o mercado, que se dava um grande acordo comercial, e agora na última semana a gente teve o Brasil ameaçando sair do Mercosul, as relações entre Brasil e Argentina se estremecendo, e o Mercosul, que tem agora como presidente alternativo, né? Porque é uma rotatividade entre presidentes. Dessa vez quem é o presidente é o Jair Bolsonaro, e a gente tem aí esse total esfriamento do Mercosul com as uniões bilaterais aí dos países aqui da América do Sul. Né? Não tem dúvida, creio eu também, os senhores até comentem aqui também, que até o final do ano as posses efetivamente vão ser só no ano que vem. Então é necessário que a gente espere essa sedimentação do como vai ser o plano de governo aí na Argentina, festas à parte do final da eleição, está sendo extremamente aguardado aí, não só pelos argentinos, que claro pagam a maior parte do pato nesse sentido, mas como o resto do continente também. Todos esses que vão assumir vão precisar se alinhar, porque se a sobrevivência do Mercosul é a sobrevivência de todos e cada um dos países que estão aí por vir. Não sei se vocês concordam comigo. E é importante a gente frisar, a gente falou da Embraer, na importância dessa visita aí do Bolsonaro à Ásia, né, com o KC-390, e agora a gente tem as indústrias automobilísticas aqui na região, lembrando que a Argentina é um dos nossos principais parceiros comerciais quando o assunto é automóvel, né? Muito preocupante isso aí, principalmente para a nossa região. Não tem dúvida, vamos continuar arrumando a nossa casa e esperando que eles também façam o mesmo, né?
E o governo brasileiro notificou 11 países cobrando esclarecimentos sobre 30 navios mapeados dentro da investigação sobre a origem do óleo que atinge praias do Nordeste desde agosto. A investigação, conduzida pela Marinha, trabalha com a tese de que o responsável teria sido um navio-tanque. A apuração inicial avaliou 1.500 embarcações e afunilou a análise para 30 veículos marinhos de 11 países. O comandante não detalhou que nações estariam neste grupo, mas disse que o requerimento pede informações para os governos para saber se tem conhecimento de algum acidente. Os 30 navios estão entre os que passaram pela costa do Nordeste no período, identificados por fazerem comunicações por sistemas marítimos. O almirante de esquadra Leonardo Puntel não descartou a possibilidade de que o episódio tenha sido causado por embarcações não oficiais, denominadas dark ships. Neste caso, a apuração será mais complexa e terá de envolver outras fontes de informação, como análise de imagens de satélite. Puntel declarou que não é possível afirmar que o veículo era venezuelano, mas que pesquisas da Petrobras teriam identificado o óleo como proveniente daquele país. Abre aspas. Laudo da Marinha concluiu que o óleo não era brasileiro. O laudo da Petrobras foi além, porque tem amostras de óleos de outros países. Ele é de bacias venezuelanas. O navio, a gente não sabe, comentou o almirante. Muito interessante a gente frisar aí que a Marinha, o governo brasileiro, não falaram qual país notificou, quais são os países notificados. Ou seja, é uma investigação que não está aberta ao público. Então cabe também aos nossos governantes não sair apontando o dedo nos outros, como já fizeram com navios do Greenpeace, como já fizeram com a Venezuela. O óleo era da Venezuela, ponto. Agora, foi importante o rapaz da Marinha falar, não se sabe de qual navio é. Então, se a investigação está sendo feita internamente, não cabe aos nossos ministros sair apontando o dedo na cara dos outros. Né? Não tem dúvida, não tem dúvida. É uma coisa bem complicada isso mesmo. E olha só, o empresário Marco Valério, envolvido no escândalo do Mensalão, citou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um dos mandantes da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, executado a tiros depois de um misterioso sequestro em 2002. A revista Veja teve acesso ao depoimento de Valério ao Ministério Público de São Paulo, onde o operador do Mensalão declarou que Lula e outros petistas graduados foram chantageados por um empresário de Santo André que ameaçava implicá-los na morte de Celso Daniel. Segundo Valério, esse empresário teria dito que o ex-presidente foi o mandante do assassinato. O promotor Roberto Vider Filho considerou as informações graves e encaminhou o depoimento ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, que anexou uma investigação sigilosa que está em curso. Fato grave, né? Sim. Ainda bem que nós temos um advogado hoje aqui na bancada, né? Na verdade, nós sabemos que o Marcos Valério ele tem uma participação muito grande em todo esse esquema, né? E tanto é que ele foi condenado e está cumprindo pena. Então ele tem, porque ele participou desse esquema todo do Mensalão. E com certeza ele sabe de informações significativas de todos esses processos que aconteceram. É saber se ele tem provas e o que vai acontecer. E acho que tem que ser apurado. Não tem a menor dúvida. E vão-se aí 17 anos, né? Sim. E essa informação sempre veio. Qual é a ligação do PT com a morte do Celso Daniel? Isso tem que acabar. Então, apura, ele tem informações que se apurem e tem que punir quem fez dúvida. Isso. Não tem a menor dúvida. É uma questão de financiamento de campanhas. Ele trouxe alguns elementos, informações que não tinham sido trazidos nos depoimentos anteriores. E isso traz um outro panorama na investigação. Apure-se, né? Esperamos que se apure mesmo. Nós vamos para um rápido comercial e na volta a gente tem o tempo para a gente ver como é que fica, se essa chuva chega ou não chega, se esquenta ou se esfria. E eu convido mais uma vez a você a participar de uma entrevista com Fabiano Basso,
vice-presidente financeiro da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. E a gente vai falar de um assunto muito importante para este final de ano que já chegou, que são os empregos temporários. Rápido comercial, fique com a gente. Pois aí, aqui dos altos da Cassiano Ricardo, parcialmente nublado, eu acho que está parcialmente nublado, mas a gente já vê alguns rastros de azul aí, mas vamos saber como é que fica o tempo, porque afinal de contas hoje é segunda-feira, dia do funcionário público, a gente quer saber como vai ficar hoje o resto da semana com ele. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A semana começa com um tempo bem instável aqui na nossa região. Uma configuração de ventos em altitude está favorecendo aí a formação de nuvens. Por isso, o dia de hoje será de céu predominantemente nublado, mas em alguns momentos o sol ainda pode aparecer rapidamente entre nuvens. A temperatura máxima prevista hoje no Vale do Paraíba é de 26 graus. Na capital paulista e no litoral, ficaremos com 25 e 19 na Serra da Mantiqueira. Podemos ter pancadas de chuva a qualquer momento, mas a intensidade dessa chuva deve ser maior, principalmente no período da tarde. Durante a tarde, podemos ter essa chuva com uma intensidade um pouco maior e ela poderá vir acompanhada de rajadas de vento e raios. Essa semana inteira será de tempo instável, com bastante nebulosidade e chances de chuva. Pelo menos até a sexta-feira nós vamos ter dias aí bem parecidos com o que a gente está vendo hoje. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza, muito obrigado a todos os nossos aí parceiros do Tempo Vale. Semana não é para lavar carro não, hein? Tem que tomar cuidado. Como a gente falou na chamada do Abre Aspas de hoje, já aqui nossa bancada, hoje nós temos o prazer de receber Fabiano Basso, vice-presidente financeiro da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. E já chegou o final do ano, é um assunto para lá de importante, o volume dos empregos temporários agora aí para o final de ano. Muita gente, Fabiano, eu agradeço a sua presença aqui, mas muita gente já conta com isso daí e existe aí uma expectativa também muito grande de que esse temporário acabe se tornando uma contratação efetiva. Como é que está o volume? Esse volume tende a ser maior esse ano? Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Passando essa ótima notícia, né? A expectativa do comerciante é ótima em relação a isso. Temos aí os nossos dados mostram, nossas pesquisas mostram que 60% deles vão contratar esse ano para o Natal, então isso é importante. E a ideia é que desse volume de pessoas contratem de 1 a 5 pessoas para que dê apoio ao Natal. Então isso já mostra a expectativa, né, positiva do comerciante em São José dos Campos, né? A gente recebeu aqui muitas perguntas de internautas. Mas o que vai abrir a área? Quais são os setores do comércio? Para onde eu envio meu currículo? Você pode dar já uma ajuda aí para o pessoal que está procurando emprego no fim de ano? Lógico. Então, naturalmente, as empresas, onde você vai encaminhar o seu currículo, onde você acha que está preparado para atender, nas lojas, no comércio todo. Agora, aceitar de portas abertas também para receber esses currículos e poder encaminhar no local preciso. Então, ou seja, nosso setor de RH pode fazer uma análise desses currículos e encaminhar para a loja, o comércio que tem a necessidade. Exatamente. Esse ano passou muito rápido, a gente já está em novembro, né? Quando a gente começa a falar de novembro, hoje a gente fala de Black Friday, de Natal, a gente já fala desse aquecimento do comércio, a gente teve a liberação do FGTS, uma recuperação da economia. Como é que a CI está vendo esse fim de ano aí programado? Como é que o mercado quente, mercado frio, como é que vai ser o fim de ano aqui na região? Olha, a expectativa é ótima, né, em relação exatamente da liberação da parte dessa verba que vem aquecer o nosso comércio. A gente olha de forma positiva, estamos apoiando o comerciante a que ele crie uma estrutura
Essa pesquisa vem apoiar, demonstrando qual a necessidade, o que o cliente vai querer nesse período, para que a gente possa passar ao comerciante que ele se prepare para atender essas pessoas. Então, a ACI faz essa pesquisa inicial, antes de acontecer o evento, e depois mostra o que aconteceu, para que ele tenha um preparo para atender essa necessidade. Muito legal, e é muito importante ter essa questão da pesquisa de preparação, né? Para o próprio comerciante, para quem quer empregar, para quem quer procurar emprego, ter um direcionamento de mercado para não ser aquela coisa aberta aí para o fim de ano. E a ACI sempre faz pesquisas aí em parceria com o Núcleo de Pesquisa da Unital. Como é que é essa parceria? Como é que funcionam essas pesquisas? Então, o importante é exatamente isso, né? É fazer com que o comerciante tenha um preparo maior para que ele atenda seu público. Então, esse volume de pesquisa a ACI já tem há uns 2 anos, onde ela percebeu que tinha que entender dos números para poder tomar uma atitude gerencial e dar ao comerciante, à indústria, ao serviço, uma expectativa do que vai acontecer. Isso é fundamental para nós, a pesquisa antes e depois também. Perfeito, perfeito. Tem uma questão também que eu acho que é importante, esse movimento aumenta em razão da campanha do Natal Iluminado. Isso tem uma relação de quantidade de pessoas, isso tem reflexo no movimento de Natal? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Já é o 3º Natal Iluminado que a ACI se desenvolve junto com a prefeitura e com outros órgãos, né? Esse ano, pessoalmente, o prefeito Felício se botou à disposição, vai nos apoiar, a Câmara de Vereadores vai ter apoio ao Natal Iluminado. Enfim, o Natal Iluminado ele vem apoiar o comerciante, o espírito, que é importante. Nós vivemos num clima mais tenso, não só na nossa cidade, no nosso país, no mundo, né? Então é importante a gente tratar desse lado mais emocional, que é importante a felicidade das pessoas. E você promover isso perante o comércio. No último, eu me lembro que eram meia-noite, tinham pessoas com sacola na praça, com crianças. Não tivemos nenhum incidente sobre roubo ou furto, que demonstra a segurança da nossa cidade. Isso é importante. E o Natal vem aí com uma série de... A casa vai ser construída na Praça Afonso Pena, nós vamos ter um mapping que a prefeitura vai colocar, vai ter os shows, né, apoiado pela... Agora não me veio o nome... mas enfim, vão ter acho que 20 shows. Muito legal. Nós vamos ter as carreatas, vão percorrer 180 bairros e vamos ter o cinema nos bairros também. São 10 sessões de cinemas com filme natalino, onde a gente recebe crianças e dá para essas crianças, cada um recebe um presentinho, pipoca, algodão doce, e junto com a brigada, junto com as forças, para interligar essa população. É muito importante a gente ressaltar esse feriado joseense, porque tem aquele costume do povo de descer para a praia, de viajar, e por que não passar o fim de ano aqui na cidade, né? São José está tentando fomentar esse turismo aí de fim de ano, é muito legal para o nosso comércio, né? Ah, sem dúvida nenhuma. O Natal, o Natal Iluminado faz com que cresça o comércio, que as pessoas tenham uma data comemorativa em São José dos Campos. Como nosso presidente Humberto Dutra fala, né, o importante é semear coisas boas. E o Natal foi uma coisa, o Natal Iluminado foi semeado em São José e hoje ela é uma verdade. Nós temos o apoio de muito mais assertivo de todos os órgãos do que nós tivemos no primeiro ano. Tem uma mobilização na Rua Andrômeda, na 7 de setembro, uma posição positiva dos comerciantes. Não estão só esperando a ACI, mas já está acontecendo isso naturalmente deles. Isso é importante, a movimentação das pessoas quererem isso. A gente hoje percebe, quando vai no Natal em Gramado, que as pessoas fazem a diferença. Não precisa só esperar por órgão público, ou alguma empresa privada, ou só da ACI. Tem que ter um movimento pessoal. Isso é que nos agrada. Essa é a semente que foi plantada, é isso que está crescendo. E Fabiano, um ponto muito interessante, é claro, dado a própria crise em que nós vivemos atualmente, existe uma expectativa muito grande para algumas pessoas
com relação ao emprego temporário aí de final de ano. E extrapolando um pouquinho aí, como a ACI, que tem uma atuação muito importante junto aos comerciantes, está vendo aí a perspectiva para o próximo ano? Repito, a ACI tem um posicionamento muito próximo junto aos comerciantes, está sempre muito atenta à população, ao que acontece. Como é que vocês veem o viés aí para o próximo ano aí, já alavancado nesses empregos temporários que vem agora? Recuperação talvez esteja chegando para o ano que vem já, recuperação econômica? Então, nós temos que ter um pouco de cuidado em relação a isso, né? Nós, lógico, queremos, né? Nós estamos todo dia movimentando e criando ações que melhorem isso a todos. Mas o crescimento, a tendência é que ele seja de forma gradual, mais positiva. Isso é muito importante, né? Que não tem nenhum pico porque o comerciante ele tem que contratar de forma gradual. Então, as ações que nós fizemos são pautadas na realidade, com os pés no chão, dando apoio ao comerciante que ele se estruture, que crie novos recursos. A mídia social é muito importante, que ele se engaje nisso. Sim. E que ele consiga crescer também desse lado, que ele entenda que o cliente dele não é só de São José, o cliente dele pode ser do mundo. Sim. Enfim, estamos fazendo algumas ações em relação a isso, para que a empresa se fortaleça e tenha essa estrutura para atender esse público todo. Muito legal. A gente tem aqui uma participação da Ana Souza, que a gente falou o senhor falou aquela hora que a ACI também ajuda quem está procurando emprego. Como é que faz para conhecer a ACI, procurar a ACI? Ela colocou aí aonde entregar currículo. Como é que a ACI faz essa preparação para quem está procurando esses empregos temporários? Então, como eu havia falado, né, a pessoa pode procurar a loja que ele pretende trabalhar, que ele se enquadra dentro do seu perfil, ou pode entregar na associação comercial mesmo, né, junto ao nosso RH, que nós vamos receber esse currículo e vamos encaminhar à loja ou aonde se identifica melhor o currículo dela, que se enquadra melhor, para que ela tenha maior possibilidade. Perfeito. Muito legal mesmo. Fabiano, infelizmente nós temos um tempo um pouco restrito aqui, mas é claro que a gente espera que esse ano seja muito melhor do que o ano passado e principalmente que o viés de melhora se prolongue aí para a entrada do ano. Eu agradeço muito a sua visita, esses esclarecimentos aqui e dou parabéns à ACI, que como eu digo, a gente sempre enfatiza aqui, tem uma proximidade muito grande com o comerciante e principalmente uma sensibilidade muito grande também junto à sua excelência, o consumidor, que afinal de contas é o que move tudo. Eu agradeço muito a presença de Fabiano Basso, vice-presidente financeiro da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Muito obrigado, Fabiano. Eu que agradeço a todos, uma ótima manhã e um bom início de semana. A todos nós. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos com mais notícias. Fique com a gente. Pois é, e com 239 pessoas assassinadas no ano, a RM Vale tem 12,6 vítimas de homicídio doloso por 100 mil habitantes. A maior taxa entre todas as regiões do estado e o dobro do índice estadual de 6,52. Também supera a média do interior, 6,74, e está bem acima da de Campinas, 7,36, a segunda maior do estado. Ganha ainda da capital, 5,82 e da Grande São Paulo, 6,87. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública e foram divulgados na sexta-feira. A taxa refere-se a homicídios registrados entre outubro do ano passado e setembro deste ano. Trata-se do maior número de assassinatos no interior do estado, bem acima da segunda colocada, de novo, Campinas. No final de junho deste ano, em entrevista ao jornal O Vale, o governador João Dória disse da meta de reduzir para 10, até o fim de 2019, a taxa de homicídios por cada 100 mil habitantes na RM Vale. A boa notícia é que o número de pessoas assassinadas no Vale neste ano, nos 9 primeiros meses, é menor do que no mesmo período do ano passado, 239 contra 270.
uma redução de 11,4%. No Vale, além dos homicídios, caíram outros indicadores criminais, como o de roubo, roubo de veículo, roubo de carga, furto em geral e furto de veículos. É muito importante a gente regionalizar isso aí, né? Em São José dos Campos, por exemplo, que é a maior cidade do Vale, o número é muito pequeno, chega em cerca de 3 a cada 100 mil habitantes. Mas algumas cidades têm um exponencial, como Caraguatatuba e o Litoral Norte, que, segundo o Coronel Stanelis, que é o comandante da Polícia Militar aqui no Vale, é uma cidade estratégica para o tráfico, porque está na ligação aí com o Rio de Janeiro. Então é muito importante que a gente regionalize isso, para que esse número venha a cair mais no ano que vem, né? A gente espera que melhore e que, segundo o governador aí falou, que a meta até o fim do ano é 10, que a gente consiga chegar a essa meta. Mas que também, não sei se você concorda, Tarcísio, mas que também sejam implementadas ações que consigam fazer com que esses números efetivamente caiam, né? Porque só esperar que caia não vai acontecer, né? Se a gente já sabe onde é, o que está acontecendo, a atuação tem que ser muito rápida. Então não pode prever isso para 2021, para 2020. Já sabe onde estão os focos. Eu acho que isso é tomar a medida muito mais rápida do que tem sido feito. Não tem dúvida. E é muito legal falar também que o João Dória prometeu um BAEP em Taubaté, que é um batalhão de ações especiais, e acabou colocando um CAEP, que é um pouco menor, é uma companhia de ações especiais. E temos o prefeito de Caraguatatuba, que pede um BAEP na cidade, ali no Litoral Norte, que segundo ele viria a coibir essa criminalidade alta na região. E veremos aí o que o governo do estado fará para o ano que vem, se vai ter um CAEP, um BAEP, como é que vai ficar essa situação, principalmente no nosso Litoral Norte. Não tem a menor dúvida. E uma coisa que não nos faz bem falar é vamos ver o que vai acontecer. O Tarcísio e o Douglas aqui enfatizaram muito bem a necessidade, que já se sabe onde a coisa acontece, o como a coisa acontece, é necessário efetivamente que se tomem as medidas necessárias para que isso aconteça. Porque realmente, vamos esperar para 2021 ver o que dava para fazer, tem gente morrendo agora. É complicado. E olha só, um jovem de 24 anos foi morto na zona leste de São José dos Campos na noite deste sábado. O caso aconteceu na rua Antoinette Merren Elcuri Nicolas, no Jardim Mariana 1. De acordo com a polícia, os dois teriam realizado um roubo no mercadinho e depois teriam fugido em uma moto. Durante a fuga, segundo testemunhas, a dupla teria tentado assaltar ainda o motorista de um carro, o que resultou em perseguição. Nesse momento, o jovem que estava na garupa foi atingido por um tiro vindo de um desconhecido. O suposto comparsa teria conseguido fugir. A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu no local. E a Polícia Civil apreendeu um diário na qual a menina de 11 anos, que morreu por desnutrição decorrente de jejum, relatava a rotina de orações e exercícios físicos. O caderno com as anotações foi apreendido no apartamento em que ela morava com a mãe, o padrasto e o irmão de 8 anos no centro de Ubatuba. Conforme matéria do G1, o conteúdo em detalhes não foi revelado pela polícia e será usado durante a investigação. Ela morreu na quinta-feira. O casal foi preso na sexta-feira e vai responder por tortura com morte, cárcere privado e abandono intelectual. Isso aqui chamou demais a atenção nesse final de semana, Sim, né? É um caso bárbaro e relata aí, ressalta que não só a polícia militar, o choque serve para combater o crime. A gente poderia ter nesse caso, por exemplo, uma atuação dos serviços tutelar, né, conselho tutelar, acompanhamento escolar, para saber o que estava acontecendo com essa menina antes de chegar à morte. Né? Um caso triste. Nossa, e ressalta que não só a polícia militar, não só o choque acaba com os casos de violência. Alguns casos como esse podem ser evitados por outros meios, como o conselho tutelar, por exemplo. Não tem dúvida. É complicado, né, Tarcísio? Eu acho que a gente deve trazer um valor, né? A família, ela tem que ser o centro e o núcleo da sociedade. E a gente tem que valorizar isso e trazer isso para uma outra dimensão. A gente está perdendo essas questões. Não tenho a menor dúvida, mas foi um caso que realmente tocou fundo todo mundo por se tratar de uma criança e principalmente pelo nível de violência que ficou anotado nisso daí. É uma coisa muito, muito triste mesmo. E a Prefeitura de Jacareí anunciou que os carnês do IPTU
não terão reajuste para 2020. Olha, uma boa notícia aqui, hein? Com a medida, será o 4º ano consecutivo que a administração congela o valor do tributo. Segundo a gestão, a decisão foi tomada com base no aumento do tributo após uma análise equivocada da planta genérica de valores, que gerou o aumento em 2014. De acordo com a Prefeitura, desde então não houve aquecimento no mercado imobiliário e, além disso, os 4 anos sem reajuste servem para promover justiça fiscal. Para 2020, está prevista a emissão de 98.300 carnês do IPTU. Boa notícia para Jacareí, pelo menos, aqui, Boa né? Notícia interessante, né? Porque o prefeito Isaías Santana já disse que Jacareí tem um problema de arrecadação e não aumentou o IPTU. Uma notícia boa para os munícipes, mas complicada para a gestão, né? Vamos ver, né? Vou fazer um paralelo aqui. Não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis. Esse é a gente olhar da Argentina, que nós começamos a conversar, é exatamente isso. O Macri perdeu a eleição porque ele justamente foi para o lado de todo esse assistencialismo. Então a gente não pode fazer medida demagógica ou populista. Tem porque que fazer a conta vem. A conta chega. Então o melhor é que eu espero que ano que vem todos fechem a conta. Exatamente. Sem dívida, as contas no azul, sem conta vermelha, tendo administrado bem os municípios. Isso é a maior expectativa que eu tenho. Não tem a menor dúvida. Que a gente vá para as eleições municipais com as prefeituras atuais saindo ou ficando com a conta limpa. Não tem a menor dúvida. Obrigação. Isso é obrigação. Não é mérito. Isso é obrigação. Tá bom? Para a gente não ter aquela história, né? O último que sair apaga a luz, não. Se o governo atual quer ficar ou se vai sair para entrar outras contas, tem que ser entregue de maneira limpa. Não tem a menor dúvida, né? Isso não precisa ter tribunal de contas para avaliar, né? Se a conta no final fechou negativa, é sinal que a administração não foi boa. Exatamente. Então, tem que resolver aí. Não tem outro passo para o tribunal de contas falar que aquilo não foi bom ou que... E principalmente não nos sujeitar àquelas explicações que você olha e fala assim, mas, meu amigo, continua não sabendo fazer conta. É simples. É simples assim. Não prometo que não pode cumprir. É verdade mesmo. E olha só, São José dos Campos ampliou o serviço de manutenção da cidade. Os serviços oferecidos garantiram ao município o 1º lugar em limpeza pública pela avaliação do INDISAT. A população pode entrar em contato através do telefone 156 para pedir a realização de algum serviço. Confira a reportagem. São José dos Campos foi considerada uma das cidades mais limpas do estado de São Paulo. E hoje, para a gente ver o que está acontecendo na cidade, eu vou conversar com o secretário Minoro. Secretário, quais são os serviços que vocês estão oferecendo? A Secretaria de Manutenção da cidade, ela proporciona vários serviços, né, relativos à manutenção. Entre elas, nós realizamos a manutenção de todas as ruas, vias públicas, né, tapa-buraco, todas as árvores, seja poda de árvores, poda de raiz, sarjetas das ruas, limpeza, né, até contrato com terceiros de coleta, né, de lixo orgânico, lixo reciclável, né, limpeza de todas as praças da cidade, iluminação pública. Então é uma gama bem grande de trabalho. Então, para a gente, o resultado do INDISAT, no caso, né, onde ficamos em primeiro lugar, se deu acho que em função da gestão de todo esse trabalho, né? É uma cidade muito grande, né? Então demanda assim uma gestão assim bem apurada, né, vamos dizer assim, porque assim, uma cidade de 700 mil habitantes e é bem espalhado, né, a cidade é muito grande, é muito espalhado os bairros, então nós dividimos a cidade em 10 regionais, né, entre 8 bairros, 8 regiões e mais 2 subdistritos, né, São Francisco Xavier, Eugênio de Melo e vários bairros na cidade. Então dividimos em 10 regionais e essas regionais cuidam das suas regiões, né, então tem um trabalho muito intenso sobre vários aspectos, como eu citei agora, né? Vários segmentos, e acho que o resultado dessa colocação nossa se deu em função dessa gestão de uma forma geral, né? E essa gestão também, essa posição de vocês é devido também aos funcionários. Quantas pessoas trabalham com vocês? No total nós temos aí em torno de 1.100 funcionários, contando todos os operacionais, né, administrativos, né, chegamos em torno de 1.100 funcionários. Perfeito. E quais são as novidades que a Secretaria vai trazer, tanto para alguns serviços e também para materiais?
Novidades aí nós temos aí a gestão dos PEVs também, né, os pontos de entrega voluntárias. Nós temos aí hoje na cidade de 14 pontos de entrega voluntários que nós fazemos também a gestão deles. Hoje nós estamos, a partir de hoje inclusive, nós estamos começando o trabalho de gestão através de empresa terceira. Até então, nós que fazíamos essa administração desses PEVs, agora uma terceira, uma empresa vai cuidar de todos os PEVs. O diferencial nisso é que a geração do entulho, né, o entulho que recebemos nos PEVs, nós vamos reaproveitá-los. A empresa ela vai ter que triturar, transformar esse entulho em agregado para a própria prefeitura reutilizar nas manutenções, seja de estradas rurais, né, que é o cascalhamento que realizamos também, e também para futuramente também gerar artefatos de cimento, pisos de concreto, né, nos passeios públicos, através do material reciclado. Então é um ganho muito grande para a cidade. Legal. E quanto mais ou menos vocês investiram para ter toda essa manutenção ampliada em São José dos Campos? Olha, para você ter ideia, anualmente a nossa secretaria ela demanda em torno de 200 milhões de reais, né? Seja todo o recurso humano e também de materiais e equipamentos, né? Um somatório chega nesse valor. Então ele é bem dividido, aí em torno de 70% desse montante é investido na manutenção da cidade. Perfeito. E como que foi receber a notícia que São José dos Campos ficou entre as 10 melhores de limpeza pública no estado de São Paulo? Isso aí para a gente é uma satisfação enorme, um orgulho, né, da nossa secretaria e principalmente pela gestão que o nosso prefeito tem feito na cidade, né? Nesses quase 3 anos para cá, a cidade mudou isso consideravelmente, não só na limpeza pública, mas de uma forma geral, né? No desenvolvimento, nos investimentos, nas obras da cidade, isso mudou muito, não só na limpeza, mas em outros aspectos da cidade teve um ganho muito grande, né? Muito obrigada, viu, secretário? Essas e outras informações você pode conferir no site da SP Rio, que é conteúdo de verdade. Legal, obrigado Caroline Correia, bela matéria. E o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, sancionou a lei de autoria do vereador Juvenil Silvério, que homenageia o ex-senador Romeu Tuma com o nome do viaduto da Via Cambuí. A lei foi publicada na edição de sexta-feira do Boletim do Município. Tuma foi diretor-geral do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, entre os anos de 1977 e 1982, na ditadura militar. O órgão era um dos principais braços da repressão a opositores políticos do regime. Após a aprovação do projeto em São José, a bancada do PT apresentou um texto que proíbe homenagens a pessoas que tenham sido condenadas por uma série de crimes ou que praticaram tortura e violaram os direitos humanos. O que a gente quer saber mesmo é quando a Via Cambuí vai ficar pronta, né? Na semana passada a gente esteve aqui entrevistando o secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Guimarães, que cravou que até o fim do ano Via Cambuí e o Arco da Inovação estarão entregues aqui em São José. Por sinal, vou fazer um parênteses aqui. No final de semana eu ouvi muitas, particularmente no sábado, se não me engano, muitas reclamações com o problema do congestionamento gigante que teve aqui no Colinas, né? Então, está todo mundo querendo muito que todas essas obras se concluam o mais rápido possível aí. A população tem que ficar sempre atenta que, principalmente no fim de semana, a construtora e a prefeitura fazem alterações aí nas vias, tem interdições de vias, principalmente ali na obra do Arco da Inovação, então ficar esperto aí no sábado e no domingo. Exatamente. Assista o Abre Aspas, que a gente sempre dá notícia aqui do que vai fechar, exatamente qual mão que vai mudar aí. Então fique atento, porque realmente, no sábado também sair, eu vou comprar 1 litro de leite e fico 1h30 no trânsito, nem São Paulo, né? É verdade. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi diagnosticado com surgimento de uma tumoração no trato digestivo, segundo informou o Hospital Sírio-Libanês. Ele foi submetido a um novo exame ontem e passou a noite na unidade de terapia intensiva. Covas foi internado na quarta-feira para tratar de uma erisipela e iniciou um tratamento com antibióticos e anti-inflamatórios. 2 dias depois, o prefeito foi diagnosticado com um quadro de trombose venosa das veias fibulares, que ficam na perna. Hoje,
os médicos vão dar a entrevista coletiva a partir das 13 horas para falar sobre o estado de saúde do prefeito paulistano. Glauco, antes de você ir para o esporte, recebi aqui um lembrete, né? Hoje as deputadas estaduais Letícia Guiar, Janaína Pascoal e Valéria Bolsonaro estarão em São José. Para quem não lembra da Janaína Pascoal, foi a advogada que abriu um processo de impeachment aí em 2015, se eu não me engano, que ela encaminhou ao governo e aí chegou no tudo que a gente lembra, da Dilma e etc. O evento Elas pela Vida acontece hoje em São José dos Campos e tem como objetivo discutir valores em defesa da vida e família. Mais informações você encontra aqui no site da SP Rio+. Se você conhece o trabalho da Janaína Pascoal e da Valéria Bolsonaro e da Letícia Guiar, que são aí deputadas do PSL, você pode conferir onde vai ser a palestra no nosso site. Perfeito, fica aqui o registro então. E olha só, o Brasil garantiu a 3ª posição no quadro de medalhas da 7ª edição dos Jogos Mundiais Militares, que aconteceu em Wuhan, na China. A delegação brasileira conquistou um total de 88 medalhas, 21 ouros, 31 pratas e 36 bronzes. A primeira posição ficou com a China, com 239 conquistas, enquanto a Rússia foi a segunda com 161. Desta forma, o Brasil alcança a meta estabelecida de manter o país entre as 3 maiores potências desportivas militares entre todas as nações que integram o Conselho Internacional do Esporte Militar. Parabéns aí à nossa delegação. E vamos de esporte, que o final de semana foi quente. Os resultados aí do final de semana. E olha, vai ter que ser na emoção mesmo. Na partida de ida da final do Campeonato Paulista, o Vôlei Taubaté foi superado pelo Campinas em casa por 3-2. O jogo de volta será na quinta-feira no ginásio do Taquaral, em Campinas. A equipe taubatiana busca o 6º título consecutivo. Muito bom mesmo. E olha, gente, a má fase continua. Pelo placar de 85-70, o São José Basquete perdeu para o Corinthians dentro do Lineu de Moura, aqui em São José dos Campos. Com o resultado, a equipe joseense segue sem nenhuma vitória no NBB. O time da região volta a jogar na quarta-feira, quando recebe o Pinheiros em São José. E claro, a sua torcida pode fazer toda a diferença. Vamos lá, gritar pelo time. E a classificação está garantida. O Taubaté Futsal venceu o Botucatuense por 5-2 e garantiu a classificação para a fase final da Liga Paulista. O próximo compromisso dos taubateanos será na sexta-feira, quando enfrentam o Dracena, fora de casa. E olha aí, ó, medalha de bronze também vale. As meninas da Águia venceram o Juventus por 2-0 e garantiram o 3º lugar na Copa Paulista Feminina de Futebol. A equipe joseense mira agora a disputa dos Jogos Abertos do Interior, que será realizado em novembro na cidade de Marília. E a semifinal é logo ali. Na rodada única das quartas de final do Campeonato Brasileiro de Rugby, o São José derrotou o Serra Gaúcha em casa por 78-10 e conquistou a classificação para a semifinal do torneio nacional. Na próxima fase, a equipe joseense vai enfrentar o Pasteur. O jogo será realizado no dia 9 de novembro em São José dos Campos. Nossa, o rugby é bem forte mesmo, né? Exatamente, tem que ficar esperto com o Pasteur aí, que não vamos esquecer que foram eles que ganharam da gente no Campeonato Paulista. A gente trouxe aqui o pessoal do rugby para ser entrevistado e nossos vilões aí, né? Entendo. Eu até lembro que eu arrisquei um palpite e me dei mal, né? Se deu mal. Mas eu não sequei não, hein? Sou fã do rugby aqui em São... Você já jogou rugby, ô Tarcísio? Não. Não? Não. Nem pretende? Não, essa já passou a eu fase. Também. Eu fui só judô. Mas o pessoal do rugby que veio aqui diz que é um esporte democrático. Democrático. Serve para gordo, magro, alto, baixo, tem lugar para todo mundo. É muito legal o rugby aqui de São José, né? Não, meu amigo, a despeito desse meu metabolismo nórdico aqui, praticamente um viking, eu não nasci para isso, não. Não, tá? Eu até acredito, a gente vai continuar cobrindo o esporte que fica melhor, tá? E morreu ontem, aos 64 anos, o ator e diretor Jorge Fernando. Ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.
Jorge Fernando era diretor da TV Globo e seu último trabalho como diretor aconteceu este ano na novela Verão 90. Foi o retorno dele após 2 anos afastado da TV, tempo em que se recuperou de um AVC. Em nota, o Hospital Copa Star informou que ele morreu após dar entrada no fim da tarde deste domingo devido a uma parada cardíaca. Conforme matéria do G1, o corpo de Jorge Fernando será velado amanhã no cemitério do Caju, região central do Rio. O velório será aberto ao público das 8 às 10 horas. Depois ficará restrito à família e amigos mais próximos. Pois é, e a gente vai terminar aqui, né, com um comentário interessante do Tarcísio, que trouxe uma matéria bem interessante para a gente, não foi o meu querido Douglas Correia? Correia não, Cruz. Eu confundi com a Caroline Correia, que me deu um susto que derrubou um negócio aí. Douglas Cruz, mil perdões. Pois é, uma matéria muito interessante que o Estadão levantou no fim de semana, o Estado de São Paulo, o jornal, né, que o maior índice de leitura é de uma cidade. Qual cidade, doutor? Granja. Na onde que fica isso? Ceará. No Ceará. As 10 primeiras escolas nesse ranking são dessa cidade. E situa-se algumas a 1h30 do centro da cidade. Ou seja, eles estão fazendo algo que é muito diferente. Na verdade, eles estão fazendo o correto. Né? Então, trazendo a leitura para as pessoas se conscientizarem das coisas. E tiram a discussão política do que é certo, do que é errado, de política nacional. E eles estão fazendo o método construtivista para poder levar as crianças à leitura e assim ter o conhecimento maior. Então isso é fantástico. Que coisa bacana, criar o hábito é imprescindível, né? Assim, Sertão Cearense é um lugar muito distante aí de muita da localidade, das grandes cidades. Essas informações são da última edição da Avaliação Nacional de Alfabetização, a ANA, né? E os alunos de 8 anos da escola Nossa Senhora da Aparecida, na zona rural de Granja, uma cidade do interior do Ceará, tiraram a melhor nota do Brasil. Para você ver aí que a educação não tem, não necessita de estar nos grandes centros. A educação tem que ser bem feita. A leitura... E bem aplicada, não tem dúvida. É muito legal para a gente, não estou generalizando, obviamente, mas por vezes, você falou muito bem, a gente abaixar um pouquinho o narizinho, porque tudo é de São Paulo e tal. Quando existe boa vontade, quando existe aplicação, quando existe método para fazer as coisas, os resultados vêm. A gente está vendo lá no interior do Ceará acontece esse belíssimo exemplo para o resto do país. Olha que interessante, né? Galco. O cenário da alfabetização no Brasil é gravíssimo. Atualmente, mais de 50% dos estudantes de 8 anos não sabem ler. Então é que a gente se inspire no Ceará, né? Na verdade, isso é um modelo para a gente sair de todo esse contexto de internet, do que está acontecendo de democracia, em relação à democracia, em relação a todos esses envolvimentos das pessoas com relação ao conhecimento e educação, e colocar na leitura. A gente tem que ensinar as crianças a serem questionadoras, entenderem o que estão vendo, para não entrarem em fakes, em todo esse problema que a gente está tendo de manipulação das pessoas. Que isso vai ser inevitável, a internet trazer isso. Então a gente tem que ensinar as pessoas a terem a leitura, o conhecimento e o questionamento. Não tenho dúvida, fantástico. É sempre ótimo a gente terminar o jornal com uma notícia tão legal assim. Está de parabéns o Ceará e está de parabéns também, eu tenho certeza, a todas essas professoras e profissionais que batalham lá para fazer com que isso aconteça. Muito bacana isso. Hoje, que é o Dia do Servidor Público, parabéns também aos professores que são servidores públicos, a todo mundo aí que trabalha no dia a dia batalhando para ensinar um pouco das crianças aí do país. Não tem a menor dúvida, esta brava gente brasileira que faz o Brasil de verdade. Nós estamos chegando ao final da edição de hoje do Abre Aspas e eu agradeço muito a participação do Dr. Tarcísio Soares e do nosso jornalista Douglas Cruz. Obrigado. Beleza? E claro, acima de tudo, a você que nos acompanha aqui todos os dias no Abre Aspas. É sempre um prazer tê-los conosco. E eu te convido para nos acompanhar amanhã em mais um Abre Aspas. Ótimo dia e ótima semana a todos vocês.